nós vamos falar hoje sobre nós também, né? A comunidade da família é uma comunidade de amigos. E os nossos melhores amigos são a nossa família. Amém? Então, é um dos temas, Provérbios, amigo mais chegado que o irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vamos ser amigo para sempre. Vamos todos dizer, amigo mais chegado que o irmão. Amém? Diga também, vamos ser amigos para sempre. Amém, graças a Deus. Amizade é um presentão de Deus para o nosso coração. A gente não tem nem como descrever o presente que é. Há milhares de pessoas que não têm e não acham amigos nem dentro do próprio lar, da própria casa. Há muitos cônjuges que são legitimamente casados, às vezes há muitos anos, mas não são amigos. Então, pais que não são mais amigos dos filhos e vice-versa, familiares que têm uma relação sanguínea, mas não têm uma relação de alma, não têm uma relação de coração. Então, a amizade é algo cada vez mais raro. E à medida que as pessoas vão, como dizia um professor meu, se coisificando, à medida que as pessoas vão se transformando em coisas, ela vai se tornando cada vez mais rara, a amizade. Então, primeiramente, nós vamos ver no livro de Provérbios o valor da amizade, a preciosidade da amizade. A amizade, ela é a expressão do cuidado de Deus. É uma maneira eficaz, uma maneira profunda do Senhor comunicar a nós o seu amor. É o braço de Deus. É a mão de Deus que te alcança através da mão do amigo. É o coração de Deus que pulsa e você sente esse pulsar do coração de Deus através do peito do seu amigo, no qual às vezes você pode recostar e chorar a sua dor, às vezes segredar algo, uma preocupação sua, ou até uma intimidade sua, para uma amiga, para um amigo do peito. Então, é a expressão, vamos ler todos juntos? O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. O irmão nasce na hora da dificuldade. Capítulo 17, verso 17. O valor da amizade é que ela aquece pela comunhão. Ela incendeia o nosso coração. Vamos ler todos? Amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Capítulo 18, verso 24. Uma outra versão diz que o rico tem muitos amigos, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Então, é interessante o Facebook, né? Alguém solicita a amizade. De repente, uma pessoa que você nem conhece direito. Mas uma questão de, enfim, de ampliar, de repente, o lastro das suas conexões, você aceita a solicitação. E aí aparece lá, vocês são amigos agora. Interessante, né? Se fosse fácil assim, estava bom, né? Então, não é não. Então, amigo mesmo, muitas vezes se torna mais próximo que o irmão. Às vezes, não é nenhum problema, não é pecado, não é uma situação anormal o fato da pessoa ter mais familiaridade, facilidade com um amigo do que até mesmo com um irmão. Às vezes o gene do irmão não bate muito, a mentalidade não encaixa, e a pessoa encontra uma correspondência de sentimentos e de ideias com uma outra pessoa que não é da família e que se faz amiga, né? Que se abre para a amizade, não é? Então, mais próximo que um irmão.
Também dos amigos, nós temos esse tesouro que nenhum dinheiro pode pagar. Nenhum diamante, nenhum rubi pode pagar. Bons conselhos. Bons conselhos podem salvar a sua família, pode salvar o seu trabalho, pode salvar e de fato salvam a nossa vida. Bons conselhos. Por isso que é sempre importante você, num momento, principalmente de dificuldade, procurar uma pessoa amiga e contar a ela aquilo que vai no seu coração. E ela pode mostrar para você, talvez, alguns aspectos que você não está enxergando. Há um prisma diferente, um sentimento diferente, clarear a sua mente, principalmente aqueles que estão de fora. Há um provérbio que diz que quem está de fora não pode opinar e tal, só quem está dentro. Mas a verdade é que quem está dentro do tornado da vida, muitas vezes está numa situação tensa. E aquele que está de fora pode ver um pouco melhor até, não é? Então, bons conselhos. Vamos todos falar? O justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Então, aí pode surgir a pergunta na sua mente. Quem? Desencaminha quem? Desencaminha os amigos ou os conselhos? Na verdade, se fosse conselhos, desvirtuam. Né? Conselhos não podem ser desencaminhados. Né? Conselhos não seguem caminhos. Amigos seguem caminhos. Desencaminham as pessoas. O sentido é que sempre haverá aquela força contrária, pessoas que tentam desencaminhar os amigos que foram aconselhados, não é? Então o justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas os perversos procuram desencaminhar esses amigos aconselhados, não é? Então, por isso a nossa proximidade da palavra, para que o bom conselho prevaleça, ok? Capítulo 12, verso 26. Também o amigo transmite sabedoria. Vamos ler todos? Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Então, o livro de Provérbios é riquíssimo com relação a isso. Você quer se tornar, inclusive eu me lembro de um professor meu que dizia, você quer se tornar um bom pregador? Ande com bons pregadores, né? Então, esteja no meio de bons pregadores. Você quer se tornar, de repente, um conselheiro, uma conselheira? Aproxime-se de pessoas que estão sendo abençoadas nessa área e abençoando outros. E você vai começar a participar, aprender, de maneiras, às vezes, até inesperadas, também esta arte, este dom do aconselhamento, não é? Então, sofrerá as consequências, os tolos acabam sofrendo quem os acompanha. Capítulo 13, verso 20. E agora? O amigo da onça está aí, né? O livro de Provérbios gasta mais material, bem mais material, falando sobre os falsos amigos. Tá? Como a gente consegue identificar o amigo da onça? Os falsos amigos. Vamos ver alguma coisa nesse sentido. Eles não temem a Deus. Comecei. Então, Provérbios gasta muito material aconselhando e falando que se a pessoa não é amiga de Deus, também dificilmente ela servirá para ser sua amiga. Vamos ler todos? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve as orações dos justos. Depois, como nós vamos ver, Provérbios vai até nos dizer várias vezes para mantermos distância de amigos ímpios. Mas é interessante que ele diz que o próprio Senhor está longe deles. Que nós sabemos, teologicamente, é uma figura de linguagem, eles estão longe do Senhor. O Senhor está perto com o seu amor, com a sua providência, com a sua presença. Ele sustenta todas as pessoas. Entretanto, existem, como diz João capítulo 3, aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, as suas obras eram más, e se distanciaram do Senhor. Então, capítulo 15, verso 29, vamos dar uma olhada aqui, capítulo 15, verso 29.
O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Capítulo 1, verso 10 até o 19, também fala sobre essa dificuldade. Capítulo 1, verso 10 ao 19. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Naturalmente que hoje essa linguagem é uma linguagem muito óbvia, né? Vamos matar alguém, vamos fazer uma emboscada. É uma linguagem assim, parece um tanto infantil. Mas hoje você precisa entender o sentido desse texto, a perversidade de pessoas que estão longe de Deus, podem acabar tentando envolver a sua vida. Tem que ficar com o olho aberto. Capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19, diz o seguinte, vamos ver aqui. O caminho dos perversos é como o mal, é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Então é tanta escuridão que eles tropeçam sem se dar conta, sem saber o que foi a causa. São promotores de discórdia. Outra maneira de descobrirmos os amigos da onça é que eles semeiam a discórdia entre os irmãos. Vamos ler todos? O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. Cuidado. Uma palavra, um telefonema indevido, uma palavrinha mal colocada pode ter o poder de destruir uma amizade de longa data. Destrói um casamento, destrói um relacionamento, um negócio, pode acabar com a vida e com a família inteira. O difamador, a gente como pastor, eu como pastor já há mais de 25 anos, já vi muitas situações, o pastor também tem visto isso. A gente no ministério, a gente percebe que existem sim, infelizmente, esta questão do difamador, aquelas pessoas que têm prazer em espalhar alguma coisa, em olhar se alguém está desta forma ou daquela outra forma, comentar a vida de alguém e assim vai espalhando problemas, distanciando as pessoas. Capítulo 6, versos 12 a 19, vamos dar uma olhada lá. Capítulo 6, versos 12 ao 19. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé, ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade e andam sempre criando problemas. Olha aí, andam sempre criando problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam se recuperar. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal,
testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Mais claro do que isso, creio, seria impossível. Capítulo 16, verso 27. Vai lá para o 16, verso 27. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. É interessante a maneira como pessoas, amigos da onça fazem, né? Joga o fogo, joga a batata quente e sai de perto. E deixa a coisa estourar para lá. Muito cuidado. Versos 27 a 30, aliás, né? Versos 27 a 30. Continuando. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até o quê? Os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso, o põem em prática. Olha aí. Capítulo 17, verso 9. 17, verso 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Perdoou, esquece, deixa para lá. Agora, ficar remoendo e relembrando algumas coisas, com que propósito? Senão o de destruir amizades. Capítulo 20, verso 19. 20, verso 19. Verso 19. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Na minha versão está assim. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Eu sei um negócio que ninguém mais sabe. Se você soubesse... vocês nem sabem o que está acontecendo. Cuidado com pessoas assim. Às vezes a gente não precisa saber. Não, isso como dizemos, né? Não é da minha conta isso. Eu não preciso saber. Eu preciso saber da minha vida, do meu relacionamento com a minha família, o meu Deus. Eu não preciso de outras informações, né? Tomar muito cuidado. Capítulo 26, verso 21. Como as brasas acendem o carvão e o fogo, como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Na minha versão está assim. Então, a Bíblia nos fala para amar a todos, orar até pelos inimigos, mas a gente tem que tomar cuidado com a proximidade com algumas pessoas, porque isso pode ser perigoso. O que a gente precisa fazer então? Proteja a sua reputação. Proteja a sua reputação, a consideração que você tem diante das pessoas, a sua imagem. Vamos todos? Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Nem todas as pessoas você pode levar para aquela festa, você pode entrar e sofrer alguns embaraços. Cuidado com quem você leva na viagem. De repente você gostaria de levar alguém, aquela pessoa, mas talvez ela não esteja preparada para essa viagem. Cuidado. Cuidado com quem você apresenta lá na sua firma. Essa pessoa pode comprometer a sua imagem. Então, tem que ter sabedoria. Eu me lembro de uma situação, Eliane e eu fizemos uma viagem em 2007, para o sul, essas viagens tão gostosas, boas, né? E nós estávamos num ônibus de leito, esse ônibus grande, e todos, não era uma excursão da igreja, mas era só de pessoas cristãs. E uma daquelas irmãs, uma moça daquela, convidou uma amiga de fora para ir junto. E acabou sendo um motivo de dor de cabeça
e de escândalo. Não aconteceu nada assim demais assim que podemos pensar, mas enfim, aquela moça se agarrou no motorista de ônibus, um homem casado, e as irmãs ali se escandalizaram com aquela situação e a coisa ficou difícil. Uma moça não crente, e aí, o que a gente faz? Não é? E, enfim, graças a Deus a coisa foi remanejada, mas ela se surpreendeu e a amizade dela ficou abalada por causa disso. Então tem que saber quem você pode trazer como companhia. De repente é melhor deixar a pessoa na casa dela. Então, capítulo 26, versos 8 a 9. Capítulo 26, versos 8 a 9 diz o seguinte: honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Okay? Também capítulo 6, versos de 1 a 5. Vai lá para o 6, versos de 1 a 5. Esse é muito interessante. Esse é muito interessante. Capítulo 6, versos de 1 a 5. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se desta obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se, insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se, como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. De repente fez uma promessa para alguém e você viu um acordo que essa pessoa pode te trazer problemas. Então o texto está dizendo, vai, procura essa pessoa, se humilhe, volte atrás. Se preciso for, peça perdão para que o estrago depois não seja maior. Não seja maior. Humilhe-se, desfaça esse compromisso, procura esta pessoa para que você não tenha grande dor de cabeça. Capítulo 23, versos 6 a 9. Vamos lá para o 23, versos 6 até o 9. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. Insistem, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Está claro. Então, muito cuidado. Avalie a proximidade. Existem aquelas pessoas nas quais você pode ficar bem próximo. Aquelas outras nas quais você pode se aproximar um pouco. Mas existem algumas outras que você precisa manter uma certa distância para o seu próprio bem. E até mesmo para ganhá-las para Cristo. Porque às vezes a pessoa ela está tão comprometida com o mal que a sua proximidade vai forçar uma decisão ou a transmissão de uma ideia para a qual ela não está preparada. E pode estragar todo um processo. Então, Deus vai lhe dar sabedoria. Por isso que o livro de Provérbios, a matriz do livro que nós estudamos na nossa primeira na abertura dos nossos estudos aqui, é a sabedoria. Deus vai te comunicar como você lidar com esse, com aquele. Amém? Vamos todos falar? Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Interessante essa colocação. Lança fora.
Retire a pessoa que está causando problema. E aí, as reclamações, as demandas vão cessar. E a vergonha, a ignomínia vai acabar. Capítulo 22, verso 10. Vamos lá. 22, verso 10. 22, verso 10. Vamos ver aqui. Mande embora os zombadores, cessarão as brigas, não haverá mais contendas nem insultos. É outra versão. Versos 24 e 25, do capítulo 22. Agora, versos 24 e 25. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Capítulo 24, versos 17 a 22. Mais algumas páginas aí. 24, versos 17 a 22. Não se alegre quando seu inimigo cair. Não exulte quando ele tropeçar. Pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. Não se perturbe por causa dos maus. Não tenha inveja dos perversos, pois os maus nem têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Amém? Então, eu me lembro de uma situação em que eu pastoreava. Meu primeiro ministério. Foi meu primeiro ministério, eu tinha 24 aninhos e inexperiente de tudo, mas chegou ali, algumas pessoas chegaram ali, começaram a frequentar um culto, outro e outro e outro. E numa reunião da liderança da igreja, alguém trouxe uma novidade, eu não estava sabendo. Esse grupo de pessoas que está vindo aqui querem ser membros da igreja. E eu disse, a diretoria estava animada, todos queriam que a igreja crescesse. E eu disse para a diretoria, vamos dar mais tempo. Não vamos admitir essas pessoas assim, imediatamente. Eu as conheço um pouco. Vamos dar mais tempo. Vamos esperar. E isso chegou ao conhecimento dessas pessoas, as quais não retornaram mais. O que não me entristeceu em nada. Foram para outra igreja e lá foram recebidas a membresia de braços abertos. Em 1 ano e meio, colocaram o pastor para fora. Se juntaram com um grupo lá e fizeram tudo o que o livro de Provérbios está falando. Em 1 ano e meio, aquele pastor que queria fazer a sua igreja crescer a qualquer custo, estava fora do ministério. Então, muito cuidado. Não é todo mundo que a gente admite na nossa família. Amém? Então, temos que tomar muito cuidado. Como fortalecer a nossa amizade? Então, vamos pensar agora no que Provérbios fala do caminho para a gente deixar a nossa amizade mais robusta. Primeiro, respeitando os meus limites. Se respeite. Ok? Então, entenda os seus limites. Vamos ler todos? É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Capítulo 17, verso 18. Veja bem, entenda os seus limites. Eu gosto muito deste meu amigo, eu vou ajudá-lo. Pergunta, sua esposa concorda? Como está a estrutura da sua família para você fazer isso? Então, cuidado. Eu já vi um caso muito sério de alguém que fez isso na área financeira e a amizade terminou assim drasticamente. Foi muito difícil. A esposa ficou doente por causa de dívidas. Para você ter a ideia da amizade que esses dois homens tinham, um entregou o cartão de crédito para o outro. A amizade. Eram mais chegados do que irmão, em certo sentido, mas não era o momento. E a desunião foi grande, a queda foi grande. Então, cuidado, ok? Veja as suas condições, como está você, se você não vai, de repente, trazer esse problema para dentro da sua casa, como estão os seus filhos. De repente, alguém está precisando de um teto,
para morar. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Talvez seja até uma pessoa boa, mas será que os seus familiares, a sua família concorda? A sua filha concorda? O seu filho? E a privacidade da sua casa? Tudo isso precisa ser pensado com muito carinho, com muita cautela, porque senão, em tentar ajudar o outro, ambos afundam. Respeitando os limites do amigo também. Todos, não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Capítulo 25, verso 17. É muita festa, é muita amizade, tudo bem, mas cuidado. De repente a coisa começa a azedar. Não espere isso acontecer de forma alguma. Ok? Então, e também eu creio que isso pode ser colocado no sentido mais, não tanto de frequência na casa do amigo, mas até onde você vai. Cuidado com perguntas. Sempre espere o amigo abrir o coração. E vá até onde lhe é permitido ir, com muita cautela, porque é uma outra família, é uma outra pessoa, muita cautela. Ok? Falando com franqueza. Todos, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Isso é difícil, viu? É difícil. Cada vez mais, um amigo que vem e diz para você aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. A nossa tendência imediata é de nunca mais falar com essa pessoa. É ou não é? Eu me lembro uma vez que um amigo meu me disse: Ebenezer, você está assim, assim, assim e assim. E eu fui para minha casa e olha, eu pensei, perdi um amigo. Não vou mais, vou excluí-lo do Facebook. Mas depois eu parei e pensei, eu falei, e não é que esse cidadão, de repente, me falou o que eu precisava ouvir. Então, todos nós temos aquele momento de fraqueza, todos nós, aquele momento em que nós precisamos que alguém, e nós, no fundo, nós queremos, e nós precisamos disso. Esse é o trabalho do amigo, da amiga. Vai chegar e vai colocar o dedo ali, por mais que arde, por mais que cause dor, mas precisa, para que haja cura. Amém? Para que haja cura. Capítulo 27, versos 5, esse foi o 6. Capítulo 27, versos 5, 7 a 9. 27. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. Verso 7. Quem está satisfeito recusa o mel, mas o faminto, até o alimento amargo, é doce. Viu? Quem anda distante de casa é como pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Amém, irmãos? Capítulo 25, verso 9. 25, verso 9. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Continuando, do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Olha só, verso 11. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito de seu Senhor. Amém? Então, jamais revele
o segredo que alguém lhe confiou. Mesmo que você tenha alguma disputa com esta pessoa, honre a confiança que alguém depositou em você. Se por acaso hoje você tem uma amiga, um amigo, essa pessoa te confiou um segredo, entendeu que você é uma pessoa madura o suficiente para lhe contar alguma coisa, mas amanhã esta pessoa lhe ofendeu, ou por limitação dela fez alguma coisa que feriu o seu coração. Querido, não conte aquele segredo para ninguém. Não faça assim. Desagrada o coração do Pai. Amém? Que esta pessoa perceba e saiba, ela vai perceber que você não revelou nada, que você é uma pessoa de palavra e que você correspondeu à maturidade que ela enxergou em você. E que no dia de amanhã ou depois de amanhã, a amizade de vocês será restaurada. Amém? Então, mas tudo na hora certa. Por isso a sabedoria. O amigo deve saber a hora de falar, a hora de calar. Deve conhecer o amigo. Deve conhecer. Capítulo 28, verso 23. Capítulo 28, verso 23. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta, muito mais que a bajulação. Okay? No final das contas, é isso que ocorre. Então, fale com franqueza. Sofra junto. Vamos ler todos? Jamais abandone um amigo, nem o seu e nem o do seu pai. Essa é a primeira parte do verso 10, mas vamos ler a segunda parte. 27, verso 10. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo, que é um irmão distante. Amém? Às vezes isso acontece. É melhor, às vezes o casal, até mesmo o casal tem alguma dificuldade nos primeiros anos de casamento, é melhor pedir o segredo de uma pessoa madura, uma amiga, um amigo, do que contar para papai e mamãe. Não faça isso. Não faça isso porque você vai predispor esta pessoa contra o seu cônjuge. Eu tenho a minha querida mãe, adivinha só do lado de quem que ela fica? Adivinha só. Do lado da Eliane? Não, se a gente tiver algum desentendimento, ela vai ficar, ela me chama de Beninho, né? Meu querido Beninho. E vai ver a Eliane como uma vilã. O que essa moça está fazendo com meu filho? Prejudica o relacionamento, não faça isso. Eu creio que os pais, muitas vezes, devem ser os últimos a saber de alguma coisa, a não ser que realmente precise ser dito. Mas alguns conflitos, algumas coisas não devem ser. Está aí o pastor, ele já tem tantos problemas, leva mais um. Sim, conte para o pastor, a missão do pastor é esta, aconselhar você, ser boca de Deus para você, mas nunca para papai e mamãe, que isso vai prejudicar o relacionamento. Tá? Jamais abandone um amigo, nem o seu e nem o do seu pai. Eu me lembro de uma situação lá em Cruzeiro do Oeste, que foi onde nasci, lá no interiorzão do Paraná, que eu fui aí depois de 40 e tantos anos, né? Eu fui lá pela primeira vez. Meu pai era pastor lá, eu tinha só 2 aninhos, 74. E ele teve um grande problema financeiro ali naquela cidade. E um homem da cidade foi tocado por Deus e o ajudou, saldando toda a sua dívida. E sabe de uma coisa? Naquela época aquele homem nem era crente, não era cristão, e abençoou a vida do meu pai. E meu pai sempre me contou aquilo. E aí, quando eu voltei para aquela cidade, eu encontrei o filho daquele homem, e eu o abracei, e eu disse para ele: eu gostaria de dar um abraço no teu pai, mas eu não posso, porque ele faleceu. Então eu vou dar um abraço em você. Por enquanto, no futuro eu vou dar um abraço nele, porque depois ele se converteu também. E aquele homem, sem eu conhecer, já era meu amigo.
Então, o amigo do seu pai deve ser também o seu amigo. Amém? Graças a Deus.